Amados irmãos, querida família, aqui presente na Igreja da Madre de Deus, e aqueles que transformam suas casas em santuários domésticos, em igrejas domésticas, abrindo aí a possibilidade para que através das redes sociais possamos também chegar com a Santa Missa no lar, nas famílias, talvez pessoas que estão impossibilitadas de vir à igreja por uma enfermidade, ou até mesmo por trabalho. A cada semana, Deus fala ao coração da gente. E hoje, em especial, estamos começando o mês. Que bom que você pôde vir à missa. Começar o mês com a Eucaristia. Começar o mês dizendo: Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. Janeiro foi bênção. Janeiro foi de promissão, né? A vida é assim, irmãos. A vida acontece quando Deus determina bênção sobre nós e quando buscamos essas bênçãos para nós. E hoje, a bênção vem através da palavra. E a palavra hoje quer nos convocar para uma vivência de virtudes. A gente sabe que o ser humano, ele é dotado de virtudes. Virtudes são presentes de Deus, que Ele concede a nós para que possamos ser ajudados pelo céu. Então a carne, viver na carne, é viver também ali na iminência do pecado. Por isso que ele vem com os seus dons. E hoje, tanto o profeta Sofonias, quanto o apóstolo Paulo, quanto Jesus, quer nos convocar para acolher a sua palavra através da humildade. Está no versículo 3 aí, da primeira leitura do capítulo 2 de Sofonias, quando o Senhor diz: buscai o Senhor humildes da terra. Então Sofonias fala do resto, fala dos humildes. Já o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus escolhe o que o mundo despreza. Então veja, é algo que é contraditório. Como é que Deus escolhe o que o mundo despreza? Mas é exatamente isso que a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios escreve para nós. Deus, está aí no versículo 27, escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Para dizer, Deus não construiu o seu reino de forma para chamar a atenção. Deus constrói o seu reino a partir da humildade. Lembro de uma passagem que Jesus, rezando ao Pai, disse: Senhor do céu e da terra, eu te louvo e te agradeço, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Então é grande quem sabe ser pequeno. Toca o céu quem se ajoelha. Recorda daquela passagem também, quando aqueles dois homens foram ao templo, o fariseu e o publicano, enquanto um de pé, todo cheio de direito, todo cheio de virtude humana: eu pago o dízimo, eu não sou como aquele pobre. Veja, e no final, quem foi justificado? Aquele que, quando chegou no altar, nem coragem de olhar para Deus teve, por achar indigno, e ali Deus honrou, Deus o justificou. Então essa lição, irmãos, que nós precisamos aprender. E aí o apóstolo Paulo, na segunda leitura, ele vai dizendo o quê? Quem se glorie-se em quem? Em Deus. Em Deus. É difícil viver em um mundo tão cheio de informação, onde a glória está no poder. A glória, segundo o humano, é assim: está num poder, está quem pode mais, está quem tem marca disso, marca daquilo. Então, a palavra hoje vai dizendo: quer se orgulhar, quer se gloriar, glorie em Deus. Porque quando eu digo isso, eu reconheço que Deus é grande, e com Ele eu também posso me erguer. E aí, vamos agora para essa carta. O que eu disse ontem no Pilar, vou repetir aqui. Alguns falam bem assim, se a Bíblia toda se perder, não existir, deixar de existir, só essa parte de Mateus 5,
do capítulo, do versículo 1 ao 12, seria suficiente para orientar a nossa conduta. Se deixasse de existir todas as outras partes da Bíblia, e se ficasse apenas essa, seria suficiente para orientar a nossa conduta, orientar a nossa pertença a Deus. Jesus hoje, ele vai a um lugar. Que lugar é esse? É uma planície ou é um monte? Um monte. Vocês se recordam que outras pessoas antes de Jesus subiram para o monte, também para falar com Deus. Monte significa o lugar onde a gente fala com Deus. Aí pode dizer, padre, a Madre de Deus agora é um monte? É esse monte onde a gente vem para falar com Deus, para escutar a Deus. Assim como Moisés recebeu no monte as tábuas da lei, com aquele monte de informações, não farás isso para vocês, não façam bezerros de ouro, não faça isso. Jesus sobe ao monte hoje e não usa esse tempo verbal, não farás. Ele usa um outro termo muito importante. Jesus subiu ao monte, e qual foi a primeira palavra do evangelho de hoje? Qual? Vamos voltar lá. Vendo Jesus as multidões, subiu, os discípulos se aproximaram, e Jesus começou a dizer o quê? Pode transformar essa palavra como felizes. Então, lá no Antigo Testamento, Deus começou, não farás isso, não farás aquilo. Nessa passagem, Jesus exorta o povo e diz o quê? Felizes. Muda, irmãos. Jesus não apresenta primeiro as obrigações. Lá foram as obrigações. Aqui, Jesus não apresenta as obrigações. Ele apresenta uma via. Ele apresenta um caminho. E que caminho é esse? É o caminho da felicidade. O caminho que Jesus apresenta para nós hoje é o caminho da felicidade. Então, Deus nos constituiu, Deus nos colocou aqui para sermos o quê? Felizes. Deus quer que nós sejamos felizes. Diga isso para você: Deus me quer feliz. Toca nessa pessoa e diz: Deus te quer feliz. Essa é a palavra. Isso muda muito, irmãos. Ao contrário do mundo, porque o mundo diz o quê? Feliz é quem é rico. O mundo diz o quê? Feliz é quem é forte. Feliz é quem é popular. Jesus aqui no Evangelho diz o quê? Felizes os pobres em espírito, felizes os aflitos, felizes os perseguidos. Veja, é uma contraposição, é muito diferente isso. E eu tenho que entender o que significa essa felicidade. Padre, o que significa ser feliz de espírito? Não significa ser miserável, materialmente falando. É diferente. Ser feliz em espírito é dizer assim: eu reconheço que eu dependo exclusivamente de Deus. Essa bem-aventurança quer dizer assim: você depende exclusivamente de Deus. Quando o orgulho toma conta da gente, a gente diz o quê? Eu consigo, eu posso, eu sei. Então, o orgulhoso, ele se enche de si mesmo. Mas quando eu sou pobre em espírito, eu digo: Senhor, eu preciso de Ti. É diferente, irmãos. O reino de Deus, ele pertence a quem precisa de Deus. Então, feliz é aquele que precisa de Deus. Uma outra bem-aventurança, uma outra felicidade é sobre a aflição. Meus irmãos, Jesus aqui na palavra, Ele não quer romantizar a dor, não. Ele promete consolo. Significa que Deus não abandona quem sofre. Talvez nessa manhã, talvez nesse início de dia,
já haja tantas pessoas aflitas, hajam tantas pessoas aflitas na família, no trabalho, começando o mês já muito cansado. O mês não começou ainda e parece que já é o fim, pelo cansaço. E aí Jesus, Ele vem dizer para nós: felizes os aflitos, porque serão consolados. Amados, que essa carta de Deus para nós alimente essa fé que reaviva o nosso coração. Uma outra felicidade é a gente ir contra a corrente. Jesus, Ele disse que é bem-aventurados os mansos. Aqui mansidão não é sinônimo de fraqueza, absolutamente, guardem isso. Mansidão aqui na palavra hoje não é ser fraco. Precisamos, num mundo tão agressivo, num mundo tão violento, alimentar esta virtude da mansidão. Às vezes as pessoas entendem que a gente é fraco. Não, a pessoa mansa é um sinal de maturidade. É uma pessoa que encontra em meio a tantas adversidades o seu ponto de equilíbrio. E você sabe, quando a gente está focado em Deus, a gente consegue se sair das situações difíceis sem se embaraçar, porque a mansidão, ela vem do céu, e às vezes a gente se surpreende. Eu não sei se alguém que está aqui já se surpreendeu consigo mesmo. Como eu fui tão insultado, como eu fui tão humilhado, como eu fui tão ali, agiram com agressividade comigo e eu reagi de forma diferente. Isso se chama bem-aventurados os mansos. Quem é manso não é fraco, é maduro. Então que Deus nos dê a capacidade nesse mês de exercitar a mansidão. E aí, irmãos, segue todas essas reflexões. Bem-aventurados os misericordiosos. Como hoje, muitas vezes, o mundo é cruel, principalmente diante do erro do outro. Quando eu erro, eu quero ser acolhido. Quando eu erro, eu quero ser afagado. Quando eu erro, eu quero ser compreendido. Agora, quando exigem que eu seja caridoso, que eu seja compreensivo, que eu seja acolhedor, aí eu ajo de forma diferente. A nossa vinda aqui hoje é para que o Evangelho nos faça mais manso, mais humildes, mais misericordiosos, mais pacíficos. Irmãos, são regras da boa convivência. Então, como no dia a dia eu preciso exercitar isso na minha vida, como nesses dias de tanta festa, né? De tanta alegria, eu vou precisar exercitar isso, porque muitas pessoas confundem que alegrar é passar por cima do direito do outro, é fazer que o outro possa aceitar tudo que eu imagino que eu possa fazer em nome de uma liberdade que uma festa traz para mim. Então, que nós possamos exercitar, irmãos, essas leis que diz, que Deus vai dizendo para nós. Então, que eu possa acolher no dia a dia. Acolher aqui é fácil, mas o grande desafio é eu sair daqui hoje lembrando: Jesus subiu ao monte, Jesus foi na Madre de Deus, como em todas as igrejas, e disse para nós que a gente deve exercitar o quê? A pobreza de espírito, que a gente deve exercitar mais o quê? Que nós devemos ser manso, que a gente deve ser pacífico, que a gente deve ser o quê? Misericordioso, ou misericordiosos. Então, que o Espírito Santo nos ajude a viver o que essa palavra hoje nos ensina, e que o apóstolo Paulo também nos lembre: quem deve se gloriar, glorie-se em Cristo. Quem deve se alegrar, alegre-se em Cristo. Quem deve dizer que fez alguma coisa, mas faça isso em Cristo. Baixemos um pouco a nossa cabeça e vamos pedir a Deus que nos ajude a viver esses divinos ensinamentos.
os ensinamentos que vêm da palavra. Diz o Evangelho que uma multidão, junto com os apóstolos, foram ao encontro de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Hoje os apóstolos, os discípulos, hoje aquele povo sou eu. Você faz parte sim desta família que deseja escutar a Deus, escutar os seus ensinamentos, escutar o que essa palavra quer dizer, que deixemos que através dos ouvidos a palavra desça ao nosso coração. Vem, Senhor, vem falar ao coração de cada um de nós, que nós acolhamos essas bem-aventuranças, que nós acolhamos esse desejo de sermos promotores da paz, da misericórdia, que tenhamos essa fome e sede de justiça. É o que hoje nós pedimos, é o que hoje nós clamamos, é o que hoje nós colocamos no teu altar. Concede a cada um de nós. Vai pedindo ao Senhor.